Boa tarde, pessoal. Quem está aí no link ao vivo pode interagir. Eu estou olhando tanto o chat do YouTube quanto o WhatsApp do grupo, né? A gente vai resolver algumas questões aqui, usando o limite, né? Derivadas usando o limite e também a derivada de forma mais direta, né? Então, vou colocar aqui. Derivadas usando o limite. Então, você vai pegar a relação, a notação, né, padrão para fazer o uso da derivada usando o limite, que é assim. A derivada de uma função vai ser o limite dessa função quando existe uma pequena variação dela, né, menos a própria função, dividido pela variação, sendo que essa variação está tendendo a zero. Você pode utilizar essa definição aqui. Tá? Então, a gente pode dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico mesmo. Uma função f de x igual a 8x. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar uma substituição aqui direta, né? Todos os termos. E vai dizer que a derivada dessa função aqui, ó, ela vai ser o limite. Quando você pega a função, aqui está a função, né, 8x, e nesse x aqui você vai aplicar a pequena variação, né, que é o h. Então, você vai colocar x mais h, menos 8x dividido pelo h. Bom, aqui você tem uma função bem básica, né, uma função linear aqui, 8x. E aí você aplicou a pequena variação que teve, que é o x mais h aqui. Tá? E aí, nesse caso, você vai aplicar regras, né, artifícios, matemáticos, todos os possíveis para você conseguir chegar ao valor dessa derivada aí, né? Então, nesse caso, lembre que você está resolvendo através de um limite. Não esqueça que o h está tendendo a zero aqui. Tá? E aí você faz uma distributiva, 8x, 8h no próximo passo aqui. Limite. No numerador você tem 8x mais 8h, aí menos 8x, dividido pelo h. E aqui você observa que dá para cancelar, né? Então, você cancela aí o 8x com o menos 8x. Aí o que foi que sobrou? Sobrou 8h sobre h. E aí você novamente cancela, né, h com h, e você chega à sua resposta aí, ó. A derivada dessa função é 8. Tá? Essa aqui é a notação utilizando o limite. Beleza, agora vamos resolver outra questão. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat aí. Já mandei o link aí no grupo, tá? Vamos resolver f de x igual a x ao quadrado. Que é uma função quadrática, né? X está sendo elevado ao quadrado. Não esqueça da notação do limite, né? F de x igual ao limite
da função quando você aplica uma pequena variação menos a própria função dividido pela variação, quando essa variação tende a zero, bem pequeno, tá? Então, no lugar aqui do x, você vai colocar o x mais h nessa primeira parte, né, do limite, e deixar o outro. Então, agora a gente já pode resolver. A derivada dessa função aí é o limite quando h tende a zero. Aí no numerador você coloca x quadrado, né? X quadrado, então, dentro do x, você vai colocar agora o x mais h ao quadrado, menos a própria função, x quadrado, dividido pela variação, que é o h. Então, aqui você precisa utilizar artifícios matemáticos até eliminar, né, o denominador aqui, que ele está tendendo a zero. Então, não pode ter zero no denominador, né? Então, a gente vai fazer o desenvolvimento aqui desse limite. Limite. Aí aqui você vê que é um produto notável, né? Então, você tem que é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos x quadrado, dividido pelo h. Tá? E aí agora você vai repetir, né? Aqui não pode esquecer, né? Então, h tendendo a zero. Toda vez. Você está trabalhando aqui a questão de um limite, né? Então, o que que você faz? Observe que fatores opostos você pode cancelar, né? Aí, ó, x quadrado com menos x quadrado. Já vai embora aqui, cancelou, tá? E aí você repete, né? Limite de 2x h mais h ao quadrado sobre h, tendo h tendendo a zero. Tá? Aí aqui você faz. Pode colocar o h em evidência nesse caso aqui, né? Você pode colocar. Então, você faz isso. Limite do h colocado em evidência, vai ficar 2x, né? Que tem que dar 2xh, mais o h, e aqui embaixo o h, ele tendendo a zero. Apareceu aqui, ó, a possibilidade de você cancelar o h, e você faz, né? Ele é eliminado. E aí você tem que limite 2x mais h com h tendendo a zero. Bom, aqui já vai dar o resultado. Por quê? Se você tem essa parcela aqui do h e ele está tendendo a zero, então você vai sobrar só o 2x, né? Então, a derivada aí, ó, é 2x. A gente sempre tem que começar assim, das mais fáceis para as mais complexas, né? Mais uma função para a gente derivar utilizando o limite, tá? Opa. F de x igual a 4x quadrado mais 5. Uma função quadrática, né? Mas que aqui já tem uma constante 5, tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem sempre colocar aqui do lado, né? A definição é bom. Quando h tende a zero, né? E aqui embaixo o h. Vamos ver aqui. Então, f
linha de x, ou seja, a derivada do x, ela vai ser o limite. Aí aqui, você vai colocar essa função aqui em cima, mas já substituindo por x mais h, né? Então, vamos lá. Primeiro, coloque a função substituindo dentro do x pelo x mais h. Então, vai ficar 4x mais h ao quadrado mais 5. Pronto. Agora, menos a própria função. Menos, lembrando que como você está com uma função aqui que possui dois termos, você precisa colocar entre parênteses aqui, porque o negativo vai fazer jogo de sinal depois, né? Então, 4x² mais 5, dividido pelo h, sendo que o h está tendendo a 0. Tá. E aí você continua. Tá? Limite. Aqui nós temos que desenvolver, né? Então, veja que isso aqui é um produto notável. Então, a gente vai colocar o 4 e vai desenvolver o produto notável. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 5. Né? Menos, já pode até fazer jogo de sinal aqui, ó, 4x² menos o 5. E aqui embaixo o h, sendo que o h está tendendo a 0. Tá? Aqui a gente vai fazer uma distributiva, né? Para tirar do parênteses todos esses elementos aí. Então, você repete aqui, limite, quando h tende a 0. Aí vai ficar 4x ao quadrado mais 4 vezes 2, distributiva aqui, ó, 8xh mais 4h ao quadrado mais 5 menos 4x ao quadrado menos 5. Tudo isso aí dividido pelo h. E agora você observa para cancelar os elementos opostos, né? Aqui nesse ponto, dá para cancelar. Veja, 4x² pode cancelar com menos 4x². O mais 5 pode cancelar com o menos 5. Pronto. E aí sobrou essa parcela em cima que você continua o desenvolvimento. F' de x é o limite quando h tende a 0 de 8xh mais 4h ao quadrado sobre o h. Novamente, você coloca em evidência aqui, tá? Então, você faz isso daí. X, o h tendendo a 0. O h, aí aqui dentro, 8x mais 4h, né? Sobre o h. Tudo bem? Tá aí. Veja que você vai cancelar novamente o h com o h. E aí você faz f' de x igual ao limite de 8x mais 4h quando h tende a 0. Aqui não vai ter nada, aqui vai ter 1, né? Cancelou. E agora você já pode fazer a tendência do h para 0, né? Nesse caso bem aqui. Ó. O h tendendo a 0, ele vai anular. h vezes 4, que é 0, né? 0 vezes 4, 0. Tá? Então, a derivada dessa função está aí o resultado. É 8x. Ok? Veja que a gente está indo do mais simples para o mais complexo. Nós acabamos de fazer aqui uma função quadrática com uma constante. E agora vamos passar para a próxima. Mas antes disso, deixa eu ver como é que está aqui. Se tem alguém interagindo. Pois é, Pedro.
eu também gostaria de saber se esse é o conteúdo que vai cair na prova de segunda. Eu não consegui contato com o professor para me falar a respeito do que realmente iria cair. Por isso que eu estou fazendo todos, né, usando as duas formas. Eu estou começando aqui fazendo pelo limite, né, utilizando derivada, utilizando limite. E depois fazer a derivada de forma direta, né? A próxima derivada é f de x igual a 3x ao quadrado mais 5x. Veja que aqui é uma função quadrática mais uma linear, né? No caso aqui. E não tem mais a constante aqui, né? Igual o caso anterior. Então, você aplica aí f' de x ser igual. Aí o limite, quando o h está tendendo a zero. E aqui você vai colocar 3, que multiplica x mais h ao quadrado. No lugar do x fica o x mais h. Mais 5, x mais h. Aí você fecha... Não, aqui você vai colocar... Menos que agora você vai colocar a própria função. Abre parênteses, né? 3x ao quadrado mais 5x. Geralmente você fecha de um lado e de outro aqui, porque você está representando a primeira função e a segunda função, né? A primeira função com a pequena variação, que é o x, é o h, e a segunda função, que é a própria função. E aqui embaixo o h. Tá? E aqui a gente vai desenvolver, né? Vamos lá. O limite, quando o h tende a zero. Novamente aqui, ó, vamos desenvolver primeiro ao quadrado, o produto notável, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o segundo ao quadrado, mais 5x, mais 5h, menos 3x ao quadrado, menos 5x, porque você faz o jogo de sinal aqui, né? Sobre o h. Então, f' de x igual limite do h tendendo a zero. Aqui, parênteses fecha bem aqui, né? Agora você faz a distributiva, né? Nesse caso aí, porque você vai precisar deixar e analisar aqueles que vão cortar depois, né? Então, 3x ao quadrado mais 3 vezes 2, 6, 6xh mais 3h ao quadrado mais 5x mais 5h menos 3x ao quadrado menos 5x sobre o h. E aqui já dá para você cortar, né, alguns fatores aí. Vamos lá. 3x quadrado com menos 3x quadrado. Tem o 5x com menos 5x. Tá, então sobrou esses daí. Vamos lá. Derivada. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui alguma coisa. Beleza, então vamos continuar aqui, né? Então, 6xh... Opa! Faltou colocar limite, né? O h tendendo a zero. Tem que ter. Pode esquecer. 6xh mais 3h ao quadrado mais 5h sobre o h. Novamente, você pode colocar o h em evidência, né? O h fica para fora. 6x mais 3h mais 5. E aqui embaixo, o h.
E aí você corta, né, o H com o H. Então, limite, quando o H está tendendo a zero, ficou 6x mais 3H mais 5. Agora você já pode aplicar porque eliminou a indeterminação do limite, né, aqui. Então, H está tendendo a zero, essa parcela aqui vai dar zero. Só sobrou 6x mais 5. Então, a resposta aí é 6x mais 5 dessa derivada. Tá bom? Vamos resolver agora, novamente derivada utilizando o limite, de uma função cúbica. Você tem essa função aqui, uma função cúbica da mais simples possível, que é o x ao cubo, tá? E a definição, só para lembrar, né, que a definição, a derivada é o limite dessa função colocando aí a pequena variação menos a própria função dividido pela variação quando essa variação está tendendo a zero. Então, a derivada aqui, ó, vai ser o limite quando h tende a zero. Aí em cima é x ao cubo, né? Então vai ser x mais h ao cubo. Aí menos o próprio x ao cubo, que é a função, dividido pelo h. E aí a gente vai ter que desenvolver, né, esse produto notável aqui. Como é que vocês desenvolvem? Bom, existe uma fórmula, né, já pronta disso aqui, que vocês podem utilizar, mas caso não tenham decorado ela, vocês podem realmente fazer assim, ó, x mais h vezes x mais h vezes x mais h. 3 vezes, né? E aí fazer a distributiva de 2 em 2, tá? Dá um trabalho? Tá, um pouco maior. Mas você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Agora, se você já quiser utilizar, existe um produto notável que é assim. A mais B ao cubo. Isso aqui é igual ao primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, tá? Esse desenvolvimento aqui, ele vem do conhecimento do binômio de Newton, da parte de análise combinatória, tudo aquilo que é aprendido lá no segundo ano do ensino médio na matemática, né? Você faz isso aqui. Tá, aí você vai aplicar esse mesmo princípio para cá, ó, x mais h ao cubo. Do mesmo jeito, ó. Só mudou que aqui era a e b e aqui é x e h, mas vai ser o mesmo desenvolvimento. Então, limite, o h tendendo a zero. Vamos lá. O que nos diz aqui? Que é o primeiro ao cubo, né? Então, vai ficar x ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Aí, mais 3 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo ao quadrado. Aí, mais o segundo ao cubo. Menos x ao cubo sobre o h. Tá aí. Agora é só fazer os cortes necessários, né? E vai eliminar a indeterminação depois e finaliza a questão, tá? Só que você precisaria desse conhecimento aqui, né? Para resolver a questão quando é uma função elevada ao cubo. Então, vamos lá. O que você consegue cancelar aí? O x ao cubo está aqui, ó, com menos x ao cubo. Tem mais alguma coisa? Não. Então,
é o limite, né? Quando o h tende a zero. Aí você pode colocar já o h em evidência aqui, ó. O h em evidência, né? 3x ao quadrado mais 3x h mais h ao quadrado sobre o h. Cancela, cancela. Então, agora, a gente já pode colocar aqui que o limite, quando o h tende a zero, é 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. Aí você observa onde é que tem o h que está tendendo a zero, né? Aqui, ó. Aqui vai dar zero. E aqui também, zero, multiplicando com qualquer fator, dá zero. Você vai ter, então, 3x ao quadrado como resposta. Então, 3x ao quadrado aqui. Tá? Esse h que a gente está utilizando aí, ele é o mesmo que o ΔX também, né? Porque, às vezes, outras notações utilizam ΔX, que ou seja, variação do x, mas é a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui agora uma equação cúbica junto com uma equação linear. A função é essa daqui. X ao cubo mais 4x. Então, a derivada dela, vou separar aqui para ver se dá para colocar mais uma depois. A derivada vai ser o limite, quando o h tende a zero, do x mais h ao cubo mais 4 vezes o x mais h, tá? Menos a própria função lá, mas tem que estar entre parênteses, tá? X ao cubo mais 4x sobre o h. E aqui você continua, né? Aqui você vai aplicar novamente, né? O desenvolvimento. Limite, quando o h tende a zero, vai ser o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, né? 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o segundo ao cubo mais 4x mais 4h menos x ao cubo menos 4x, tirando aqui do parêntese já, dividido pelo h. E aí quem você consegue cancelar aqui, ó? Você consegue cancelar o x ao cubo, que aqui está com menos x ao cubo também, e você consegue cancelar também o 4x, ó, mais 4x com menos 4x. Você cancelou, tá? E aí o que foi que sobrou? Vamos colocar para baixo aqui. Derivada, né? Limite, o h tendendo a zero. Em cima sobrou 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais
h ao cubo mais 4h dividido pelo h. Tá aí, ó, certinho. Então, aí a derivada vai ser limite, o h tendendo a zero. Vamos agora fatorar, colocar em evidência, né, o h aí para fora, que ele está presente em todos os elementos. Então, h fica 3x ao quadrado mais 3xh, que aqui é ao quadrado, fica um aqui, outro aqui, né? Mais h ao quadrado mais 4, né? Sobre o h. E aí você consegue cancelar aqui o h com h, eliminando, portanto, a indeterminação. Então, você vai ter o limite, o h tendendo a zero, do que sobrou aí, que é 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado mais 4. Aí você vai substituir o h pelo zero, né? Porque aqui já eliminou a determinação. Então, já pode colocar no lugar do h o zero. Então, aqui vai zerar, que dá zero. Aqui também vai zerar, é zero. Então, você tem aí a resposta dessa questão, né? Que vai ficar 3x ao quadrado mais 4. Pronto, resolvido. Mais um limite aí. Mais uma derivada utilizando o limite, quer dizer. Até agora, a gente só estava utilizando polinômios aqui, né? Polinômios. Vamos fazer aqui mais uma, né? Que vai dar... Deixa eu ver. F de x igual a raiz quadrada de x. Vamos fazer essa daí. Então, a derivada dessa daí vai ser o limite, quando o h está tendendo a zero, né? Da raiz quadrada. Aí, né? X você substitui por x mais h. Aí, menos raiz quadrada de x. E aqui embaixo, o h. Aí, nesse caso aqui, para você conseguir eliminar essa indeterminação, estando diante dessa situação aqui, tem fatores irracionais no numerador. Então, existe o conjugado dele, que aqui você tem raiz quadrada de x mais h menos raiz de x. Então, você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do numerador, para poder você conseguir eliminar essa indeterminação. É esse o artifício matemático que você precisa utilizar aqui para conseguir eliminar, tá? Então, você repete aqui, limite de h tendendo a zero. Você vai repetir, né? Aqui, ó, raiz de x mais h menos raiz de x. E aqui embaixo o h. Agora, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador, que é o conjugado. É só trocar esse sinal aqui, ó. Raiz de x mais h mais raiz de x. E aqui embaixo repete. X mais h mais raiz de x. Porque quando você faz isso, multiplica pelo mesmo fator, tanto em cima quanto embaixo, você não altera o resultado final. Tá? Você só está utilizando o artifício para conseguir eliminar essa indeterminação. Então, vamos lá. Limite, quando o h está tendendo a zero. Aí aqui, ó, você vai ver o seguinte. Quando você tem esse produto notável, é só você relembrar. Observa ele aqui, ó.
Lembra que quando era a mais b multiplicado por a menos b, isso aqui dava a ao quadrado menos b ao quadrado. Você vai utilizar esse artifício para cá também, do mesmo jeito, tá? O primeiro ao quadrado, que é o a, né? A ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, quem é o primeiro? É o raiz de x mais h. Então, ele é o primeiro. Então, ele vai ficar raiz de x mais h ao quadrado menos o raiz de x ao quadrado. Tá? E aqui embaixo, h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Aqui, veja que você tem uma raiz que está sendo elevada ao quadrado e aqui também tem um 2, né? O índice do radical aqui. Você pode cortar, porque é o mesmo, e deixar aí no numerador só aquilo que sobra, né? Então, ficou x mais h, né? Cortou aqui, aqui, menos, cortou aqui e aqui também, o próprio x. Tá? Então, aqui você tem h que multiplica a raiz de x mais h mais raiz de x. Olha aí, você conseguiu aqui, ó, x menos x. Cancelou. Tá? Então, f' de x igual, que é a derivada, limite, quando o h está tendendo a zero. Aí aqui só ficou o h em cima, né? H, e aqui embaixo h e raiz de x mais h mais raiz de x. Agora você pode cancelar o h, né? Ó. Você consegue. Então, f' de x igual limite h tendendo a zero. Cancelou o h, aqui em cima ficou 1. E aqui ficou raiz de x mais h mais raiz de x. Tá? Agora, o que você vai perceber aqui nessa situação? O h está tendendo a zero. Então, você já pode aplicar aqui, ó, o h tendendo a zero. Bem aqui, só o h está tendendo a zero. Vai ficar raiz de x mais raiz de x. Tá? Aqui embaixo. Sendo assim, você já tem um resultado. F' de x igual a 1 sobre raiz de x com mais raiz de x vai ficar 2 raiz de x. Tá? Então, essa aqui que é a derivada da raiz quadrada de x. Bom? Teve um aluno que mandou para mim aí para a gente resolver as derivadas utilizando as regras de derivação, né? Regras principais lá. Então, eu já vou fazendo primeiro aqui as que me foi mandado, né? Derivando, utilizando, tá? As regras de derivação. Então, pediu aqui, derive a função f de x igual 3x mais 4 sobre 2x menos 1. Tá. Veja que aqui você está diante de uma fração com o numerador tendo uma função e o denominador também tendo uma função. Então, função em cima, função embaixo, né? Como é que você faz pela regra? Então, a regra, nesse caso aqui, eu vou relembrar aqui, ó, a derivada, você tem uma função assim, f de x, aí você tem uma g de x aqui sobre uma h de x aqui.
duas funções, uma em cima da outra aqui. A derivada da f de x aqui, ó, vai ser, você pegar a primeira, você tipo, multiplica as duas funções h de x, né? Tá? No numerador você deixa, sendo que você repete aqui, né? G de x, h de x, menos g de x, h de x. Só que no primeiro caso, você vai derivar a primeira. E aqui no outro, você vai derivar a segunda. E aqui embaixo, você vai pegar a função h de x e elevar ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Tá? Você faz exatamente assim. Então, vamos aplicar aqui, tá? Então, você tem f' de x vai ser... Faça exatamente igual como está aqui, ó. Exatamente. A função de cima, 3x mais 4, vezes a função de baixo, 2x menos 1, menos a função de cima de novo, 3x mais 4. A função de baixo, 2x menos 1. Aqui você vai derivar a primeira, aqui você vai derivar a segunda. E aí embaixo você vai pegar a 2x menos 1 e elevar ao quadrado. Tá? Não vai derivar, é de baixo aqui. Tem que elevar ao quadrado, tá bom? E agora a gente vai desenvolver isso aqui. Tá? Então, f' de x igual a derivada dessa função aqui, 3x mais 4. Olha, pela regra direta, né? A derivada de uma função linear fica só o coeficiente, 3x, né? No caso aqui você tem f de x, outro caso já, né? Igual a k vezes o x. Então, a derivada dessa função vai ser o próprio k. Você tem uma função f de x que é igual ao k. Então, a derivada dessa função é zero. A derivada de uma função que é igual a uma constante, ela é igual a zero. Então, no caso aqui, ó, a derivada de 3x ela é 3. Tá? Aí no caso, a derivada de 4 é zero, é uma constante. Aí você coloca 2x menos 1, porque essa aqui não deriva. Menos, aí vai 3x mais 4. Tá? Aí multiplica pela derivada dessa daqui. A derivada de 2x é 2. E a derivada de menos 1 é 0. Então, fica só o número 2. Sobre 2x menos 1 ao quadrado. Então, f' de x é igual... Aqui você aplica uma distributiva, né? 3 vezes 2, 6x, menos 3 vezes 1, 3. Tá? Aí, menos. Distributiva de novo. 3 vezes 2, 6x. Menos de novo. 4 vezes 2, 8. Sobre 2x menos 1 ao quadrado. E aqui você observa que tem fatores opostos. Cancela, né? E aí vê, quanto é que dá menos 3 com menos 8? Dá menos 11, né? Menos 11 dividido por 2x menos 1 ao quadrado. Aqui já acabou, tá? Desenvolver esse produto notável aqui fica a critério. Você pode deixar assim, tá? Sem problema. Não deixa de estar certo. Mas se você quiser desenvolver o produto notável, também pode. Mas aqui já tem a resposta. Tá? Mas se eu fosse desenvolver o produto notável, eu teria menos 11, né? Quadrado primeiro, 2x ao quadrado, 4x quadrado.
Como é menos, então é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4x. Menos 4x. Mais o segundo ao quadrado. Mais 1. Tá? Então, também, outra resposta da própria derivada. Tá? Aqui utilizamos a regra do quociente, né? Outro exercício, derive a função f de x, que é igual a exponencial de x vezes o seno de x. Tá? Bom, veja que são duas funções aqui. Então, na regra de derivação, pegando a regra, você tem uma função que é exponencial de x. Qual é a derivada dela? É a própria exponencial de x. Tá? Então, só para separar aqui. Você tem uma função que é seno de x. Qual é a derivada dela? Cosseno de x. Tá? E aqui você tem a regra do produto, né? Veja. Como é que eu faço regra do produto? Você tem aqui uma função que é o produto de duas outras funções, que é o g de x multiplicado pelo h de x. A derivada dessa função vai ser assim. Você vai repetir uma soma das duas aqui. G de x vezes h de x mais, de novo, g de x vezes h de x. Só que você deriva essa na primeira e a segunda na outra parte aqui. Tá? É assim que você vai fazer, chamada regra do produto. E aqui, ó, f de x igual. Bom, são as duas funções, né? E elevado a x e seno de x. Está aqui, ó. Duas funções se multiplicando. Você vai repetir duas vezes, né? Somando. E elevado a x vezes o seno de x, mais E elevado a x vezes o seno de x. Na primeira, você deriva a primeira aqui, né? Você deriva essa aqui. E aqui você deriva a segunda. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que aqui é a derivada já, né? Derivada vai ser... Qual é a derivada de E elevado a x? Nós já vimos, né? Que é o próprio E elevado a x. Vezes o seno de x. Aqui não deriva, né? Nesse caso aqui. Mais, aí, o E elevado a x, agora deriva o seno. Que é o quê? Cosseno de x. Tá? Se você quiser, pode colocar em evidência o E elevado a x, né? Também. Está aparecendo nos dois. E elevado a x, aí coloca seno de x mais o cosseno de x. Tá? Tá aqui a resposta. Prontamente. Você pode também aplicar essa regra para funções trigonométricas, né? Então, inicialmente, né, lá no começo do cálculo, fizeram isso para funções trigonométricas e acharam a derivada da tangente, da secante, da cossecante, do arco tangente e assim por diante, né? Vamos dar um exemplo bem aqui disso. Você tem aqui a tangente de x, uma função f de x, né? Tangente de x.
Como é que você vai derivar isso daqui? Bom, você tem que lembrar o seguinte, que a tangente, ela é o seno sobre o cosseno, né? E aqui você está diante da regra do quociente, né? Nós já fizemos uma agora há pouco. Então, a derivada vai ser, lembre que você vai multiplicar seno de x vezes o cosseno de x menos, de novo, seno de x vezes o cosseno de x, derivando aqui a primeira e depois a segunda, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, né? Cosseno de x ao quadrado, tá? E aí a gente vai resolver. Então, fica cosseno de x vezes cosseno de x menos, aqui, seno de x vezes, qual a derivada do cosseno? É menos o seno, tá? Aqui, ó, mais um, porque tem uma tabela que tem todas as derivadas que vocês precisam memorizar tudo, né? Nas trigonométricas você tem que, eu coloquei aqui a derivada do seno é o cosseno. E qual seria, se eu tivesse, por exemplo, aqui o cosseno? A derivada seria menos o seno de x. Isso tudo está tabelado, tá? Aí vocês só consultam lá. Mas, claro, que essa tabela aqui vocês têm que estar na mente. Não, provavelmente, na hora da prova, o professor não vai dar, né? Não vai disponibilizar. Eu acho. Então, e aqui, cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Fica assim a representação. Tá? Agora, observe aqui. Você tem cosseno de x multiplicado pelo cosseno de x. Então, você coloca cosseno ao quadrado de x. E aqui, ó, jogo de sinal, tá? Mais seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Olha o que apareceu aqui, ó, no caso. O cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x chama-se relação fundamental da trigonometria. E essa soma é igual a 1, tá? Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Um erro muito comum aqui é confundir cosseno de x quadrado com cosseno ao quadrado de x. A resposta aqui, ó, é cosseno ao quadrado de x e não cosseno de x ao quadrado. Então, tomem cuidado aí na resolução de vocês para não errar essa notação, tá bom? Então, é cosseno ao quadrado de x. F de x igual a e elevado a x vezes logaritmo neperiano de x. Tá? Do logaritmo neperiano, qual é? Você tem, quando uma f de x é igual ao logaritmo neperiano de x, a derivada dessa função aí, ela é 1 sobre o x. Tá? Também tabelado. Vamos aplicar aqui a regra do produto, né? Então, a derivada dessa função se repete duas vezes somando, né? É elevado a x vezes ln de x mais é elevado a x vezes o ln de x. Na primeira você deriva a primeira aqui, ó, e na segunda você deriva a segunda. Tá? Então, f' de x, aqui a derivada. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tá? Vezes ln de x. Mais, aqui, e elevado a x. A derivada do logaritmo neperiano, então, é 1 sobre x. Tá? Então, está aqui. Tá?
Agora você pode também colocar em evidência, se quiser, né? Para deixar o e elevado a x aqui. Fica logaritmo neperiano de x. Então, está aqui a resposta. Ok? Eu vou colocar aqui novamente, né, a regra do produto. Regra do produto, você tem uma função que é o produto de duas outras funções, ou seja, g de x multiplicado pelo h de x. Tá? E quando você deriva essa função aí, ó, o que você vai fazer? Você vai somar a multiplicação das duas funções aí. Vai derivar a primeira aqui e na segunda você vai derivar a segunda. Então, é assim que é para ser feito. Tá? A regra do quociente, você tem aí uma função que é a divisão entre duas outras funções, né? A derivada aqui, você vai, no caso, multiplicar no numerador as duas funções, mas agora tem o sinal de menos aqui, né? E você repete aqui, g de x, h de x, tá? Deriva a primeira, no caso, e deriva aqui a segunda. Aí no denominador é o denominador da primeira ao quadrado. Regra do quociente, tá? Então, se vocês memorizarem bem aí a fórmula, a gente vai fazer de boa aqui todos os exercícios, né? Vamos começar aqui. No caso, eu vou até cortar aqui essa folha. Para a gente utilizar. Sempre eu vou estar pegando aqui de volta. Vamos aqui fazer um exemplo. Tem a f de x aqui, né? Vamos pegar o produto de duas funções aí, por exemplo. Uma função cúbica multiplicado pelo cosseno de x. Está aqui. Vocês vão seguir esse passo aqui identicamente, né? Olha aqui, ó, regra do produto. Veja, são duas funções aqui, ó. Quem é a g de x aqui? É x ao cubo. Quem é h de x aqui? É o cosseno de x. Então, vocês vão fazer exatamente assim. Multiplicar as duas, somar de novo, derivar a primeira dessa primeira parte e derivar a segunda da segunda parte. Tá? Vamos aplicar exatamente assim. Então, a derivada aqui vai ser, você repete duas vezes somando, né? X ao cubo vezes o cosseno de x, mais x ao cubo vezes o cosseno de x. Deriva aqui a primeira e daqui deriva a segunda. E agora a gente vai resolver. Tá? Qual é a derivada de x ao cubo? Lembre, a derivada de uma função polinomial, você traz o expoente para frente, multiplica o x e diminui 1 do expoente. 3 menos 1, 2. 3x². Vezes, aqui o cosseno de x, né? Tá? Mais, aí aqui, x ao cubo vezes a derivada do cosseno agora, que é menos o seno de x. Tá?
Bom, as derivações acabaram, agora é só você ajeitar para dar a sua resposta final. Então, f' de x igual 3x² cosseno de x, jogo de sinal, mais com menos é menos, menos x³ seno de x. Você observa que você tem x² aqui, e aqui também está embutido x². Tem uma parcela do x² aqui. Então, coloque em evidência para facilitar. Vai ficar x² para fora. Não que aqui não esteja certo. Aqui já é a resposta final. Você já poderia deixar assim, né? Mas para melhorar aqui, você coloca x², 3 cosseno de x, menos x² aqui tem x². Então, sobrou um x aqui. X vezes seno de x. Pronto. Tá? Então, está aí um exemplo utilizando a regra do produto. Vamos fazer mais um. Lembra que aqui a gente fica brincando com as funções. Você pode pegar qualquer função aí, né? E ficar colocando. Olha, f de x. Vamos agora... Vamos pensar numa outra função aqui. Logaritmo neperiano de x vezes... no caso aqui eu vou colocar 2x mais 3. Tá aí, ó. São duas funções. Uma polinomial e uma logarítmica. E não vai mudar nada. Você vai exatamente aplicar aqui a regra do produto do mesmo jeito. Tá? Vamos lá. F', a derivada dessa função vai ser, faça da mesma forma, né? Logaritmo neperiano de x vezes 2x mais 3, tá? Mais logaritmo neperiano de x vezes 2x mais 3. Aqui você vai derivar a primeira e aqui você vai derivar a segunda, tá? Agora vamos começar. Qual é a derivada do logaritmo neperiano de x? Nós já vimos, né? Que é 1 sobre x. Aí, vezes 2x mais 3. Aí, mais logaritmo neperiano de x vezes... A derivada dessa função aqui, olha, o que vai... Você tem 2x. A derivada é de uma função linear é o quociente 2. É o... quociente 2 não, é o fator 2 aqui. E o 3, a derivada de uma constante, 0. Então, é some, tá? Tá aqui. Agora a gente vai ajeitar, né, para ficar melhor. Pode ser assim, 2x mais 3 sobre o x mais 2 logaritmo neperiano de x. Aqui já está o resultado final, tá? Sem problemas. Vamos fazer mais uma da regra do produto aqui, tá? F de x igual... Vamos pensar aqui em dois produtos de funções. Eu vou pegar a seno de x e vou multiplicar pela e elevado a x. Função exponencial aí. Que é o número de Euler, né? O ezinho aí, elevado a x. Mesma coisa, vamos lá, o processo. Olha aqui. Filhinha de x igual seno de x vezes o e elevado a x mais seno de x vezes o e elevado a x. Nessa você vai derivar a primeira e aqui você vai derivar a segunda, tá? Então, coloca assim. F' de x igual... Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Cosseno de x vezes o e elevado a x, aí mais
seno de x. A derivada do e elevado a x, né, do exponencial de x, é o próprio exponencial de x. Tá? Então, aqui você tem. Ó, aqui já acabou. Você pode colocar o e elevado a x em evidência, né? Sim, porque ele está se apresentando nos dois. Então, aqui fica cosseno de x mais seno de x. Tá? Está aí a resposta. Vamos agora mudar para a regra do quociente agora. O do produto já fizemos. Agora a regra do quociente. A gente vai utilizar aqui, ó. Então, vamos pensar em funções que você pode dividir aí, uma pela outra. F de x é igual, aí coloque aqui, por exemplo, um seno de x, e aqui embaixo você coloca, por exemplo, um logaritmo neperiano de x. Aplica a regra do quociente, exatamente assim, ó. Então, vamos lá. A derivada vai ser a multiplicação dos dois, né, aqui, ó, seno de x vezes logaritmo neperiano de x menos seno de x logaritmo neperiano de x. Deriva aqui a primeira e deriva aqui a segunda sobre o de baixo ao quadrado, né? Logaritmo neperiano de x ao quadrado. Então, você faz f' de x igual. Qual a derivada do seno? É o cosseno. Cosseno de x vezes logaritmo neperiano de x menos seno de x. Qual a derivada do logaritmo neperiano de x? É 1 sobre x, tá? 1 sobre x. E tudo isso está sendo dividido pelo logaritmo neperiano de x aqui ao quadrado. A parte de derivar acabou. Agora é só a gente ajeitar para ficar uma visualização melhor, né, do resultado. Então você tem aí o x, ele está aqui debaixo e, no caso, vamos melhorar aqui essa equação, colocar... Não, acredito que não dê para melhorar tanto, porque esse x aqui não é um número, né? Uma variável. Então, vamos deixar assim. Cosseno de x vezes ln de x menos seno de x sobre x. Aí, tudo isso sobre logaritmo neperiano ao quadrado de x, tá? Porque quem está elevado ao quadrado é o logaritmo e não o x. Aqui tem que tomar muito cuidado. Então, está aqui a resposta final, né? Utilizando aí a regra do quociente para essas duas funções aí, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Com a regra do quociente ainda, né? Colocando outras funções. F de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Não esquecendo que a regra do quociente é essa aqui. Aí, então, a derivada vai ser... Lembra que você vai pegar o x, vai multiplicar pelo o de baixo, né? Menos, de novo, x vezes o de baixo, dividir pelo de baixo ao quadrado, x quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui derivando a primeira e aqui derivando a segunda. Tá aí. A
formatação inicial é dessa maneira. Agora a gente vai desenvolver, né? Derivada de x. X é 1, tá? Então ele some aqui, fica só 1, que é o próprio x ao quadrado mais 1, depois quando fizer a distributiva. Menos x vezes, agora a derivada dessa função aqui, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 1 é 0, a derivada de uma constante é 0, tá? Sobre, e aqui você mantém do jeito que está, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aí vamos analisar como ficou aqui, né? Filhinha de x é igual x ao quadrado mais 1 menos, aqui é 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado aí. Tá? Sobre x ao quadrado mais 1 aqui ao quadrado. Aí, o que que você vê? X ao quadrado com menos 2x ao quadrado, você vai ter o menos x ao quadrado, mais 1, sobre, aí o de baixo mantém, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto, já que está aqui a resposta, não precisa fazer mais nada, tá? Aí. Regra do quociente novamente. Vamos lá. F de x é igual... Vamos colocar aqui uma função diferente aqui em cima. Vamos colocar cosseno de x sobre o e elevado a x. Tá aí. Então, a derivada vai ser... Vamos multiplicar os dois, né? Aqui, ó. Cosseno de x vezes o e elevado a x menos cosseno de x vezes o e elevado a x. Deriva aqui a primeira e deriva aqui a segunda. Sobre o e elevado a x ao quadrado. Assim. Então, a f' de x é igual derivada do cosseno menos o seno, vezes o e elevado a x, menos cosseno de x, a derivada do exponencial de x é o próprio exponencial de x. Tudo isso sobre, aqui, ó, e elevado a x ao quadrado. É a mesma coisa que e elevado a 2x, tá? Então, terminadas as derivações aí, vamos melhorar, né, para dar a resposta final. Veja que o e elevado a x está presente aqui nos dois, né? Então, e elevado a x, coloca entre parênteses aí, né? Menos seno de x e menos o cosseno de x sobre o e elevado a 2x. Tem um detalhe bem aqui, que a gente pode até simplificar também, né? Fazendo assim. Esse menos aqui pode vir para fora, menos, né, que está presente no 2. Menos é elevado a x, aí coloca seno de x mais cosseno de x. E aqui, ó, o e elevado a x é a mesma coisa se você fizer e elevado a x vezes o e elevado a x. Esse e elevado a 2x é a mesma coisa que você colocar assim. Mas por que eu separei aqui? Justamente porque eu consigo cortar aqui, né? Esse e elevado a x bem aqui, ó, com um deles aqui embaixo. Corto aqui, corto aqui. E aí eu vou ter a resposta, né? Que é f' de x, derivada, pode ser menos
seno de x mais cosseno de x sobre e elevado a x como resposta final. Tá? Vamos voltar agora para a regra do produto novamente, né? Só para fazer um último treinamento aqui, antes de a gente finalizar a live. Tá? F de x igual ao cosseno de x dividido por 1 mais x quadrado. Tá? Relembrando aqui a regra do produto, desculpa, regra do quociente, né? Tá aqui, quociente, tá? Vamos fazer. Então, você vai multiplicar, né, cosseno de x vezes 1 mais x quadrado menos, tá? Cosseno de x vezes 1 mais x quadrado. Aqui você vai derivar a primeira, aqui você vai derivar a segunda e vai dividir pelo quociente aqui, ó, ao quadrado, tá? Então, vamos prosseguir. Derivada do cosseno é menos o seno. Vezes, aí, 1 mais x ao quadrado. Aí, menos o cosseno de x. Vezes. A derivada dessa daqui, ó, vai ficar, a derivada de 1 é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, você coloca 2x. Aqui você mantém ainda do jeito que está. Não precisa desenvolver. Mas você poderia também fazer assim, ó. Botar um menos aqui para fora. Um menos aqui para fora. Porque está negativo nos dois, né? Então, a gente pode vir para fora. E fazer 1 mais x ao quadrado seno de x mais 2x cosseno de x. Mas isso aqui é opcional, que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? A resposta correta já está aqui. Aí você melhora para ficar assim, tá? Vamos fazer aqui a última. Vamos pegar aqui 3x ao cubo menos 5x ao quadrado sobre cosseno de x, por exemplo. Estou colocando aqui de forma aleatória, né, as funções. Novamente, regra do quociente. Multiplica aqui, ó, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado vezes o cosseno de x menos, tá? 3x ao cubo menos 5x ao quadrado vezes o cosseno de x. Deriva essa primeira e deriva aqui a segunda sobre o cosseno ao quadrado de x, tá? Esse aqui é o quadrado. Então, f' de x aqui você vai ter. A derivada aqui, ó, você baixa o 3 multiplicando para cá, vai 3 vezes 3, 9, tá? 9, x, aí diminui 1 aqui do 3, x ao quadrado. Regra. Menos. Derivada do 5x ao quadrado, você desce o 2 multiplicando aqui, 2 vezes 5, 10, aí diminui x, né? E diminui 1 aqui, do 2, fica 1. Pode ficar assim, 10x tranquilamente. Coloca entre parênteses aqui, multiplica pelo cosseno do x, menos 3x ao cubo menos 5x ao quadrado, vezes. Agora, a derivada do cosseno é menos o seno, tá? Sobre cosseno
ao quadrado de x. Veja que agora a gente vai só simplificar essa equação, porque as derivações já foram feitas. Agora a gente vai só simplificar. Vamos lá. Distributiva aqui, ó, 9x² cosseno de x. Menos 10x cosseno de x. Jogo de sinal você pode fazer agora aqui, ó, com esse menos daqui, com esse menos daqui, vai ficar mais 3x ao cubo seno de x. Aí, menos 5x ao quadrado seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Pronto. Que é a resposta final. Tá? Aqui eu fiz assim, eu desenvolvi. Eu coloquei em expansão aqui da função. Mas eu poderia ter deixado aqui também, do jeito que estava aqui. Não teria problema, né? Então, ok, pessoal, eu vou finalizar aqui a live, tá? Espero que vocês possam fazer uma boa prova amanhã aí, tá? E qualquer dúvida que tiverem, podem me contactar no PV. Tá legal? Beleza, até mais.